partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Novos terminais marítimos vão ligar São Luís ao município de Alcântara 24 horas por dia. Após bloqueio, motoristas de vans liberam trânsito na BR-135. Homem é preso suspeito de praticar assaltos usando aparelho de barbear. Ex-prefeito e ex-gestores são denunciados por fraudes em licitações do Maranhão. Na volta às aulas, pais precisam redobrar a atenção com o calendário de vacina dos filhos. Flávio Araújo deixa o comando do Sampaio após derrota no Superclássico contra o Moto. E o pré-carnaval reúne milhares de pessoas no Centro Histórico de São Luís. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa segunda-feira será de possibilidade de pancadas de chuva à tarde no leste do Maranhão. Em São Luís, variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. A temperatura máxima na capital não deve passar dos 31 graus. Previsão de chuva à tarde também nas cidades de Imperatriz, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vila Nova dos Martírios, em Vargem Grande e em Zedoca. A temperatura máxima nesses locais pode variar entre os 32 e 34 graus. Para amanhã, terça-feira, no litoral maranhense, o dia ficará instável. Entretanto, tem previsão de mais sol. Trânsito. Motoristas de vans iniciaram por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira um protesto na altura do povoado Peris de Baixo, na BR-135, em Bacabeira. De acordo com os líderes do movimento, a ideia é seguir em comboio até o Palácio dos Leões, sede do governo estadual, chamando a atenção das autoridades para multas aplicadas àqueles que não obtiveram o selo da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, MOB. No início do movimento, a rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos, mas já foi liberada. Os motoristas seguem o movimento pelo acostamento sentido Bacabeira-São Luís. Acidentes em rodovias do estado deixam uma pessoa morta e 2 feridas. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. Na madrugada desse domingo, uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou 2 feridos na BR-010, no município de São Francisco do Brejão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta, que não foi identificado, bateu na lateral de um ônibus após tentar desviar de uma raposa que atravessava a rodovia. O ônibus seguia de Açailândia para Imperatriz. Com o impacto, o condutor e a passageira da motocicleta ficaram gravemente feridos e foram socorridos para o Hospital Municipal de Açailândia. Na tarde da última sexta-feira, um bombeiro civil morreu em um acidente na BR-222. André do Nascimento Farias, de 36 anos, estava em um veículo Corolla e trafegava no quilômetro 537 da BR-222 no município de Bom Jesus das Selvas, quando perdeu o controle e colidiu em uma estrutura metálica. Segundo a PRF, a causa do acidente foi falta de atenção. O bombeiro civil chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. O governador Flávio Dino aprovou o projeto para a construção de 2 terminais portuários ligando São Luís à cidade de Alcântara. De acordo com o projeto, a obra vai garantir o transporte de passageiros e de cargas 24 horas por dia para escoamento da produção, encurtando em mais de 200 quilômetros o trajeto entre São Luís e a Baixada Maranhense. Os terminais portuários terão cais flutuantes capazes de receber embarcações, independentemente das tábuas de marés, que atualmente só permitem a navegação no período da cheia. Com a implantação dos terminais portuários da Ponta da Areia, em São Luís, e do terminal Independência, em Alcântara, estima-se a realização de 24 viagens por dia, com embarcações saindo a cada 1 hora. Os terminais contarão com urbanização das regiões do entorno, estacionamento, jardim, passeio, espaços para comercialização de artesanato, lanchonetes, banheiros, áreas
áreas de retroporto, pier e rampas de acesso móveis. Muitas crianças já retornaram às salas de aula e, com esse retorno, voltam também a proliferação de muitas doenças. Por isso, pais precisam redobrar a atenção com o calendário de vacina dos filhos. A matéria é de Ticiane Chuvas. Crianças e adolescentes de todo o país retomaram a rotina escolar e os pais têm uma preocupação a mais: ficarem atentos ao calendário de vacinação. Segundo a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal, em São Luís, 63 salas de vacinação estão aptas a receber a população. Todas as salas de vacina têm disponível todas as vacinas do programa, do PNI. Então a população pode procurar as unidades de saúde, tem as vacinas das crianças, a vacina dos adolescentes, os adultos que precisam também estar sempre fazendo as avaliações daquelas vacinas que precisam estar recebendo os reforços, e os idosos também, com campanha de vacinação de influenza chegando aí em abril. A imunização é fundamental não apenas para evitar a propagação de doenças contagiosas, mas também para impedir a volta das que já foram erradicadas. Ao todo, estão disponíveis vacinas para mais de 20 doenças, a maioria para crianças, até os 10 anos de idade. O calendário prevê a imunização contra tuberculose, tétano, difteria, hepatite B, coqueluche, poliomielite, pneumonia, sarampo e rubéola. E é importante estar deixando claro para os pais e para os adolescentes que tem aí nos postos de saúde, esperando eles para estar recebendo essas vacinas, HPV, meningite, reforços de tétano, se for necessário. Então é muito importante os pais estarem atentos e estar levando seus filhos para estar fazendo as vacinações. No próximo bloco. Homem é preso praticando assaltos usando aparelhos de barbear. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Na cidade de Imperatriz, um homem identificado como Diego Pontes da Silva, de 28 anos, foi preso suspeito de roubar um celular, ameaçando a vítima com um aparelho de barbear. O caso aconteceu por volta das 22 horas desse domingo. A vítima estava na parada de ônibus quando foi surpreendida pelo criminoso que anunciou o assalto. Após roubar o celular, o criminoso ainda tentou vender o aparelho por R$20 para a própria vítima. A polícia foi chamada e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades. Um canal do WhatsApp tem ajudado a polícia a combater o tráfico de drogas no Maranhão. As denúncias pelo canal aumentaram em mais de 1000%. Confira na matéria de Ronald II. As denúncias através do WhatsApp já refletiram de forma positiva nos números, por exemplo, de apreensões de crack. Esse número subiu cerca de 1000%. Apenas em 2018, a SENAC apreendeu cerca de R$4.700.000 em drogas, tudo reflexo das denúncias realizadas através do WhatsApp. Segundo o delegado Breno Galdino, superintendente da SENAC, a ideia é otimizar os trabalhos de investigação e repressão ao crime de narcotráfico no estado. Hoje, uma das nossas grandes fontes de informação é esse aplicativo, através do WhatsApp, onde as pessoas têm seu sigilo garantido, informação em tempo real e muito precisa. Nós recebemos fotos, vídeos, informações detalhadas, e é através dela que a gente tem trazido muitos resultados aqui à sociedade. O número 991634899 funciona 24 horas por dia. Fotos e vídeos também podem ser enviados para facilitar o trabalho de apuração. Após o recebimento da denúncia, as medidas são tomadas de acordo com o procedimento policial. O superintendente alerta ainda para os casos de trote e destaca a contribuição da comunidade com o trabalho de investigação. Uma vez ou outra acontece, pelo menos em relação às nossas últimas experiências de WhatsApp, eles têm sido todos verossímeis, isso é muito bom.
população está realmente preocupada, está confiante e quer esse apoio, é o que a gente tem dado, essa resposta, né, no tempo mais curto possível de prazo, é o que a gente tem feito. Agora, claro, a investigação policial, inclusive nessa de tráfico, ela requer também um pouco, às vezes, de paciência, de preparação. Então, nem todas são respondidas instantaneamente, precisa de investigação, de algumas medidas cautelares que são feitas via judiciário, e outras a gente geralmente vai também em loco, em muitas delas, quando são mais precisas, para verificar se o fato está ocorrendo, a narcotraficância, para que a gente possa realmente prender esses indivíduos. Política. Ex-prefeito de São João Batista e ex-gestores são denunciados por fraudes em licitações, entre outras irregularidades. Repórter Daniela Castro. Devido a fraudes em licitações e irregularidades em contratos de prestação de serviços, o Ministério Público do Maranhão denunciou o ex-prefeito do município de São João Batista, Amarildo Pinheiro Costa. A ação penal foi ajuizada pelo promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo. Também foram denunciados Isael de Oliveira Cassiano, ex-secretário de Administração e Planejamento, Carlos Augusto Teixeira, Antonil de Lindoso Campos e José Ribamar Pereira Santos, todos ex-presidentes da Comissão Permanente de Licitação. De acordo com o promotor de justiça, essa contratação irregular causou um prejuízo aos cofres públicos, no valor aproximado de R$130 mil. O Ministério Público do Maranhão atestou que os envolvidos cometeram os crimes de ausência de licitação, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsificados. De São Luís, Daniela Castro. Ministro Bebiano, que foi presidente do PSL durante a campanha de Bolsonaro, desconhece candidatura fantasma. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaran. A segunda denúncia de candidatura fantasma envolvendo o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, foi desmentida pelo ministro e ex-presidente nacional da sigla, Gustavo Bebiano. A denúncia feita através da mídia aponta que o PSL teria criado a candidata laranja em Pernambuco, Maria de Lourdes Paixão, com 68 anos de idade. Ela recebeu da legenda R$400 mil em dinheiro público na eleição do ano passado, somando apenas 274 votos. A questão do partido não tem absolutamente nada errado, se refere a nacional. Essa candidata eu nunca vi na vida, não sei quem é. Eu tive em Pernambuco uma vez na minha vida, ou duas. O dinheiro foi liberado pelo Supremo, poderia ser usado para fins eleitorais, para campanhas femininas, de mulher. O critério, se o dinheiro vai para Maria, aí é um critério que é definido pela estadual. E a estadual dizia exatamente para quem deveria o dinheiro. Neste domingo, surgiram informações de que Jair Bolsonaro teria ficado muito chateado com Bebiano, que é da sua confiança por conta do episódio. Bebiano, à época deste fato, era presidente interino do PSL. De Brasília, Paulo Otaran. Confira em instantes. Decreto que restringe o indulto natalino para presos é publicado no Diário Oficial. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Encerram na próxima quarta-feira, dia 13, as inscrições para o concurso público da Câmara de Vereadores de São Luís, que pretende preencher 116 vagas em nível médio e superior. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Fundação Sousandrade. A taxa é de R$ 75,00 para nível médio e de R$ 110,00 para nível superior. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 17 de março e a prova prática 14 de abril. De acordo com o edital
edital está sendo oferecido salário a partir de R$ 1.251,73 para nível médio e R$ 2.565,05 para nível superior. Empresas optantes pelo Simples Nacional devem realizar o cadastramento no e-social até 9 de abril. Rosamélia de Abreu. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem realizar o cadastramento no e-social até 9 de abril de 2019. Esse terceiro grupo também é formado por empregadores pessoas físicas, exceto empregadores domésticos, produtores rurais pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Para o processo de migração para o sistema do e-social, foram definidos 4 grupos de empresas. Cada grupo tem 4 fases para a transmissão eletrônica de dados. A primeira fase é destinada à comunicação dos eventos de tabela e dos cadastros do empregador. A segunda engloba o envio de dados dos trabalhadores e seus vínculos com a empresa. A terceira fase compreende informações sobre a folha de pagamento. Na última fase, são exigidas informações relativas à segurança e à saúde dos trabalhadores. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Decreto que concede o induto a presos com doenças graves é publicado no Diário Oficial da União. Luana Karen. Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira o decreto com o indulto, ou seja, o perdão da pena para presos com doenças graves ou doentes em estágio terminal. O decreto proíbe o perdão da pena para condenados por corrupção, crimes hediondos, tortura e terrorismo, entre outros crimes. O texto prevê a possibilidade de concessão do indulto para pessoas com paraplegia, tetraplegia, cegueira, doença grave e permanente que exija cuidados que não possam ser administrados na prisão e para pessoas com câncer ou AIDS em estágio terminal. O indulto está previsto na Constituição Federal como atribuição exclusiva do presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto na última sexta-feira no Hospital Albert Einstein, onde está internado desde o último dia 28 de janeiro por conta da retirada da bolsa de colostomia. A partir do dia 20 de fevereiro, a Justiça Eleitoral disponibilizará para o público relações contendo os nomes e os números dos títulos de eleitores identificados como faltosos aos 3 últimos pleitos. Os eleitores que estiverem nessa condição terão de 7 de março a 6 de maio para regularizarem sua situação. Caso contrário, poderão ter o título de eleitor cancelado. Pela norma, no dia 20 de fevereiro, os cartórios eleitorais deverão fixar os editais contendo as listagens dos eleitores faltosos aos 3 últimos pleitos. Já de 17 a 20 de maio, a Justiça Eleitoral efetuará o cancelamento das inscrições daqueles que não regularizarem sua situação. Confira a seguir. Pré-carnaval em São Luís, bloco do Pablo Vittar e ainda a saída de Flávio Araújo do Sampaio e as comemorações pelo Dia do Rádio. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninab e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Com concentração nas primeiras horas da tarde de sábado, o pré-carnaval de São Luís levou milhares de foliões às ruas para participar de mais um dia de festa.
A beira-mar foi tomada pela irreverência do bloco Safados, que arrastou uma multidão pela avenida. No centro histórico, a festa foi comandada pelo bloco da imprensa, que reuniu os foliões na Praça dos Catraieiros. A programação do pré-carnaval de São Luís acontecerá todos os fins de semana até o carnaval. O cantor maranhense Pablo Vittar estará em São Luís no dia 23 de fevereiro, onde deve comandar o bloco que levará o seu nome. O evento, que acontecerá na Casa das Dunas, Avenida Litorânea, em São Luís, contará com a participação de convidados especiais. Os ingressos do evento variam de R$25 a R$90. Unesco elege diálogo, tolerância e paz como tema da 8ª edição do Dia Mundial do Rádio, que acontecerá esta semana, com um comentário especial de Mara Régia. Esse é o tema escolhido pela Unesco para a 8ª edição do Dia Mundial do Rádio, na próxima quarta-feira, 13 de fevereiro. No Brasil e em grande parte do mundo, é tudo o que a gente precisa, não é verdade? Em nosso país, por exemplo, eu arriscaria até dizer que nós estamos vivendo um verdadeiro tsunami de más notícias. E, lamentavelmente, não só no que se refere às recentes tragédias vividas pelo fogo do Flamengo e pela lama em Brumadinho. O crime do racismo insiste em nos envergonhar. Estamos indignados, estarrecidos com uma notícia que tem um impacto devastador nas nossas vidas. Sabemos que o rádio é o meio perfeito para combater os apelos à violência e à disseminação de conflitos. É também uma força mobilizadora à participação e ao desenvolvimento das pessoas em toda a sua diversidade. Esporte. Após derrota no Superclássico, o técnico Flávio Araújo deixa o comando do Sampaio Corrêa. Confira ainda outros resultados de outros jogos pelo Campeonato Maranhense na matéria de Jalber Pereira. No sábado, o Estádio Castelão foi o palco do primeiro Superclássico de 2019. O Moto queria aproveitar a invencibilidade da temporada. Já o Sampaio buscava a reabilitação depois de ser goleado em casa para o CSA de Alagoas por 3-0 pela Copa do Nordeste. Com situações adversas uma da outra, as duas equipes iniciaram a partida buscando o gol adversário. No segundo tempo, com gol de Gleicinho, o Moto acabou vencendo esse primeiro duelo contra o Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, também no Estádio Castelão, agora pela Copa do Nordeste. Com 3 derrotas na temporada, o técnico tricolor Flávio Araújo deixou ao cargo na noite deste domingo, alegando pouca evolução da sua equipe. Já na tarde deste domingo, o MAC enfrentou o Santa Quitéria e venceu por 4-0. Com o resultado, o Demolidor de Cartaz alcançou 6 pontos ganhos na tabela de classificação e entrou no G4, já que o Cavalo de Aço deixou a posição depois de empatar por 2-2 na quinta-feira em casa contra o Pinheiro. A outra partida, que fecharia a 4ª rodada, estava marcada para acontecer em Rosário, entre Cordino e São José. Mas a partida não aconteceu. Mas, segundo a própria federação, a partida não aconteceu porque a prefeita Irlaí não teria aceitado que o jogo fosse de portões fechados. A decisão teria sido tomada pela própria FMF, porque o Estado Cerejão, palco da partida, ainda não teria os laudos necessários para a realização do evento. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira. Moradores do município de João Lisboa recebem kits sanitários. Repórter Morgana Albuquerque. No último sábado, dia 9, a Prefeitura de João Lisboa fez a entrega de kits sanitários na zona rural do município. Os kits foram elaborados por meio de uma emenda do deputado federal Kleber Verde, do Partido Republicano Brasileiro, PRB. Os kits são compostos pela construção de banheiros completos, acompanhados de caixa d'água e 2 pias. A entrega foi feita pelo prefeito de João Lisboa, Jairo Madeira, e pelo advogado Joaquim Moura, representando o deputado Kleber Verde. De acordo com a síntese de indicadores sociais de 2018, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que analisa as condições de vida da população brasileira, no Maranhão, 16,7% da população reside em moradias que não possuem banheiros de uso exclusivo do domicílio. Morgana Albuquerque, de João Lisboa, para o Jornal Central.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais. No Facebook e YouTube é Central de Notícias. No Instagram, Central de Notícias MA. E ainda no Twitter com CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina. E Gilberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.